Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Vamos falar de Flamengo, que tem o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca nesse domingão no Maracanã, jogo 8h30 da noite. Vamos trazer o provável time do Flamengo. Será que ele vai botar o time todo reserva? A gente vai trazer aqui o provável, também a parcial de ingressos para esse jogo, Flamengo e Madureira, e para o outro jogo da outra semifinal, Vasco e Fluminense, que será disputado no Newton Santos. E aí a gente vai mostrar para vocês que o baixo público no jogo do Flamengo também está acontecendo no outro duelo, mostrando que tem muito mais a ver sobre o Campeonato Carioca e propriamente sobre a torcida do Flamengo, embora o horário seja ingrato, de 8h30 da noite. E a gente vai falar aqui o provável time, já disse para vocês. Tem também, galera, novamente estão dizendo que o Flamengo está perto de contratar o volante Danilo do Botafogo. E eu apurei diretamente com o principal empresário do jogador e a gente vai trazer a resposta. Será que tem chance? Vou ler a notícia e vou trazer a apuração junto aos empresários do atleta. Isso tudo parcial de ingressos dos dois jogos da semifinal do Campeonato Carioca. Vasco e Fluminense, Flamengo e Madureira. Vasco e Fluminense no Newton Santos nesse domingo, 6 horas da noite. Um pouco mais de 10 mil ingressos vendidos, um fiasco. Flamengo e Madureira, um pouco mais de 25 mil ingressos vendidos, um fiasco. E para ser sincero, gente, eu esperava que a venda para o jogo do Flamengo seria ainda pior, que a procura seria muito menor. Por quê? Vamos lá. Primeiro, é o jogo de ida do Campeonato Carioca, da semifinal do Campeonato Carioca. Ida. Ainda tem o jogo da volta. É o jogo que não vai decidir nada hoje, embora o Flamengo possa encaminhar a classificação até mesmo goleando o Madureira, o que não seria nenhum absurdo. O momento do Flamengo não é nada bom dentro de campo. Pelo contrário, Felipe Luiz está passando por uma turbulência aí no comando do Flamengo. Horário super ingrato, 8h30 da noite. Quinta-feira o Flamengo tem uma Recopa Sul-Americana e, obviamente, vários torcedores estão pensando em gastar dinheiro na quinta-feira, ao invés de gastar dinheiro hoje, domingo, com Flamengo e Madureira. Então, gente, o cenário não é nada agradável e nada motivador para o torcedor rubro-negro comparecer. E mesmo assim, estamos falando de um jogo que pode dar 30 mil pessoas no Maracanã. Eu, particularmente, não esperava isso tudo, sendo muito sincero. E vocês não sabem, mas o Flamengo pode chegar à 8ª final consecutiva do Campeonato Carioca. Isso mostra a hegemonia do Flamengo no futebol carioca. E pode chegar também ao 7º tricampeonato da sua história. Se o Flamengo for campeão carioca esse ano, será o carioca de número 40 da sua história e o 7º tricampeonato. Eu vou ser muito sincero, para mim, o Campeonato Carioca não tem que ser parâmetro para avaliação de trabalho, de treinador, enfim, de clube, mas é óbvio que é sempre importante ganhar. Já que está na semifinal contra o Madureira, passa do Madureira, vê quem vai chegar à final entre Vasco e Fluminense e vai para cima, Flamengo. Tem que ganhar. Nunca é demais conquistar um título e gritar é campeão. E para o jogo de hoje, Felipe Luiz vai fazer aquilo que muita gente já imaginava. Vai rodar o elenco, vai rodar o time. O André, por exemplo, no gol, tá certo, tá confirmado. Ele será o goleiro. Ele será o goleiro do Flamengo nesse domingão. E o provável time do Flamengo tem André, Royal, Danilo, Vitão, Ayrton Lucas, Pulgar, Paquetá, Carrascal, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Gente, se esse time entrar em campo e se esse time não fizer uma boa partida contra o Madureira, de verdade, aí é para o torcedor reclamar e muito. E com todo respeito ao Madureira, um time que está na semifinal do Campeonato Carioca com todos os seus méritos. Mas, gente, é o Madureira. Olha esse time, eu vou repetir esse time, tá? André, Emerson Royal, Danilo, Vitão, Ayrton Lucas, Pulgar, mesmo que ele coloque o Everton Araújo, que eu acho que eles deveriam fazer. O Everton Araújo não pode ficar muito tempo sem entrar em campo, senão perde ritmo de jogo. Paquetá,
Carrascal, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Gente, assim, esse time tem a obrigação de vencer o Madureira e bem. Não é só vencer, não é só 1-0, vencer bem. Eu tenho essa visão. Para finalizar o nosso vídeo, galera, novamente estão dizendo que o Danilo pode pintar no Flamengo, volante do Botafogo, que eu gosto bastante, baita jogador. E tem um perfil aqui no Twitter que ele postou assim: Danilo pode ser reforço do Flamengo nos próximos dias. O perfil é o canto das transferências, ou seja, o cara fica falando de transferência. Negócio pode rondar os 18 milhões de euros fixo, mais 2 milhões em objetivos, que no caso seriam metas, com contrato válido até junho de 2029. O relógio está a contar. Gente, não sei se é um perfil querendo chamar atenção, mas deu a notícia. Eu, no meu papel como jornalista, eu sou obrigado a apurar. Mandei essa publicação para o principal empresário do Danilo, que é o Juliano Bertolucci, e a resposta simplesmente foi: Vene, esquece. Ponto. Não tem nada. Não tem nenhuma negociação em andamento, não tem nada. E eu estou postando, falando sobre isso, porque eu recebo uma enxurrada de mensagem de torcedores do Flamengo e também torcedores do Botafogo, que confiam no meu trabalho e nas minhas apurações. Então, eu, no meu papel como jornalista, não é que eu quero desmentir o perfil, só estou trazendo aquilo que eu apurei. E eu sempre falo isso aqui: eu sou responsável por aquilo que eu apuro. Eu poderia muito bem sentar na frente do computador e ficar pegando essas notícias que todo mundo posta e ficar aqui divulgando: ó, Danilo não está perto do Flamengo, sendo que isso não é verdade. E aí seria uma injustiça da minha parte. Eu estaria, entre aspas, ganhando dinheiro em cima de mentira. E eu não gosto disso. Ah, o Danilo pode reforçar o Flamengo. Gente, o Juliano Bertolucci, principal empresário dele, falou: esquece. Inclusive, uma pessoa da diretoria do Botafogo respondeu também: não procede. Então, gente, trazendo aquilo, repito, que eu apuro, não tem negociação em andamento, não procede que o Flamengo está contratando o Danilo. E eu vou ser muito sincero, acharia muito estranho se o Botafogo fizesse uma negociação com o Flamengo desse jeito. O Danilo é um baita jogador, baita jogador. Queria muito no Flamengo? Queria, mas acho muito difícil o Botafogo negociar o Danilo, até porque recentemente o técnico do Botafogo reclamou de saídas, disse: ó, não pode sair mais ninguém. Eles até contrataram o Edenilson aí para essa posição, uma reposição de elenco. Enfim, inclusive o Botafogo está até disputando a Taça Rio e ontem venceu o Boa Vista. Então, você que estava aí na esperança de ver o Danilo com a camisa do Flamengo, e eu repito, queria muito essa contratação, não procede, não tem nenhuma negociação em andamento. Valeu, galera, tamo junto, bom jogo, vou arriscar um placar aí, 3-0 Flamengo. Valeu, tamo junto e fui!